Hoje nós vamos falar sobre vergonha e tentar entender, para além do discurso de timidez, aonde que a sensação de vergonha ela pode ser destrutiva no nosso cotidiano. Eu sou Bárbara Medeiros, psicóloga, especialista em saúde mental e dependência química e consteladora sistêmica. Você não falou roda minha. Roda a vinheta. Falei. Toda vez é isso. E de onde vem a vergonha? A vergonha é uma sensação ou um estado emocional que tem a sua raiz normalmente vinculada a algum trauma da infância. Pois é, às vezes a gente acha que a vergonha é uma coisa simples, mas que na verdade ela pode ter um conteúdo mobilizador e muitas vezes paralisante, que prejudica nossa relação com a sociedade em geral. A vergonha é uma sensação que muitas vezes alimenta as nossas crenças limitantes e que nos impede de nos relacionar de maneira saudável com as pessoas. Quando somos criados em algum tipo de ambiente disfuncional, ou quando a nossa família não nos dá abertura para que nós possamos desenvolver confiança e estabilidade emocional, quando a nossa base microsocial não nos dá um suporte emocional para que nós possamos verbalizar o que pensamos, demonstrar para as pessoas o que sentimos, nós ficamos presos àquela sensação de que somos um erro. O cachorro tá latindo. Eu vou fazer o quê com o cachorro? Faz nada com o cachorro. Vai ter que ser com o cachorro, gente. Quando a nossa base familiar não nos dá a segurança de expressar o que pensamos e o que sentimos, nós acabamos por desenvolver uma sensação de desvalia. E para além disso, desenvolvemos a sensação de que não somos importantes ou de que os nossos pensamentos e sentimentos são insignificantes. Isso acaba no futuro gerando uma sensação de vazio existencial. O surgimento da vergonha, ele é embasado pela forma como nós internalizamos a base da nossa criação. Então, se somos tratados de modo em que os nossos pensamentos e sentimentos não são importantes, acabamos desenvolvendo uma crença limitante de que expressar o que sentimos ou pensamos não tem valor algum. Lá na frente, isso vai se manifestar nessa inabilidade de vergonha. Bom, falando um pouquinho das consequências da vergonha na nossa vida, principalmente das consequências que a vergonha traz na nossa vida adulta, eu quero que a gente parta para entender agora quais são as influências destrutivas que essa sensação de vergonha pode acarretar na nossa vida. E uma delas é esse desenvolver de um adulto que está sempre achando que o que ele vai falar não é importante, ou acreditando de fato que ele é sempre um erro. Quem tem vergonha normalmente tem sempre essa sensação de que qualquer coisa que eu possa falar pode ser errado, né? Tem essa sensação de que, principalmente se eu for expressar minha maneira de pensar, pode ser que não seja tão importante, pode ser que o outro
ache graça, né? Ah, Né? sim, É o medo do de ser, julgamento. além do julgamento, de ser chacota. Sim. Quem Quem é tímido morre de medo de ser se chacota. tornar chacota. Por quê? Ele foi lá atrás. Porque lá atrás foi desenvolvido uma referência de que sua forma de pensar, agir, se comportar ou sentir não tem valor. Quando eu perco o valor sobre a minha existência, eu tenho medo que os outros me achem um nada ou enxerguem que eu sou um nada. Porque a lógica do pensamento de quem tem vergonha é de justamente ser uma pessoa ou se sentir uma pessoa inútil. Uma das sensações predominantes, inclusive de quem tem vergonha, é de inadequação. Então, se essa pessoa está num ambiente que precisa se socializar, ela fica completamente fechada, com aquela sensação de que não cabe naquele espaço, porque não se sente livre para ser ou estar naquele ambiente, porque tem medo de ser visto, porque não consegue se perceber valioso dentro daquela realidade. Uma coisa importante que eu quero falar é que normalmente ou geralmente, quando uma pessoa acaba sendo muito polido, poldado na infância sobre a forma como pensa e sente, isso acaba desenvolvendo um vazio existencial. E com o passar do tempo, esse vazio existencial ele acaba gerando uma necessidade de preenchimento. Quando eu não me sinto livre para ser quem eu sou, eu acabo desenvolvendo a necessidade de preencher esse vazio, mas as minhas escolhas passam a ser destrutivas. Porque se eu não consigo expressar o que eu penso e o que eu sinto para uma sociedade, a nossa estrutura existencial tem essa necessidade de expressar o que pensa e o que sente. Quando isso quando eu não tenho liberdade para isso, eu acabo fazendo escolhas destrutivas para poder aliviar essa angústia desse vazio existencial. E normalmente essas escolhas são destrutivas, autodestrutivas e muito punitivas, porque vem com a bagagem de que aquela pessoa não se sente importante, não se sente valiosa. Então as escolhas autodestrutivas são realmente de massacre à própria existência. É bom pensar sobre isso. E eu quero trazer algumas referências de como funciona a lógica de pensamento de quem sente vergonha. Uma delas é a necessidade de se esconder. Então, quem tem vergonha pensa muito assim. No primeiro ambiente, assim que chega no ambiente, pensa logo e logo encontra um lugar que consiga estar de modo que outras pessoas não percebam, né? Então, essa necessidade de se esconder, ela está sempre constante no pensamento de quem sente uma vergonha limitante, né? Que domina a sua forma de agir com outras pessoas. Outra é aquela sensação ou aquele pensamento constante de tudo que eu vou falar é inútil, não é válido, não é importante. Sabe aquela pessoa que a gente para conversar, sabe que aquela pessoa é bacana, inteligente e constantemente aquela pessoa tá e não consegue terminar uma linha de raciocínio. Tu já conhece alguma pessoa assim que nunca consegue, mas que você sabe que é porque essa pessoa tá com vergonha de falar o que pensa? É fogo isso, né? Por muitos anos. Pois é, eita, se identificou. Uma pessoa aqui. Pois é, isso acontece. A gente quer falar o que pensa, mas tem algo dentro de nós que diz assim, isso não é importante. E às vezes é tão importante, cara. Vai falar também. E aí você... Já aconteceu de assim, nossa, mas isso é assim, assim. E a pessoa do lado escutar e dar a fala como se fosse dela. Eita, isso é que mata mesmo. Ei! Isso acaba com a égua da pessoa, né, Juju? Autoestima vamos conversar, não. Né? Autoestima vamos conversar.
E aí você foge de dialogar consigo mesmo, né? Sim. Outro pensamento tá sempre se justificando como um erro. Então, toda vez que alguma coisa acontece, a pessoa sempre está naquela lógica de pensamento de que eu sou sempre um erro. Ou de que o que eu penso é sempre o erro. Ou está errado. Ou o que eu penso está errado. Então, a pessoa está sempre argumentando num processo de engraçado. É que quem tem vergonha, ele faz o papel de se diminuir sozinho. Ninguém precisa chegar lá e botar você para baixo, não. Quem tem vergonha, ele é capaz de se diminuir por si só, sozinho. Isso é muito forte, isso é muito importante. Ser visto, ser dito, para que as pessoas comecem a realmente entender e se mobilizar para fazer diferente. Porque todo mundo tem o seu valor. E tudo que você pensa é válido. Mesmo que não seja algo construtivo, mas é válido para a gente, para a sociedade entender que o seu pensamento demonstra algo que você sente. Demonstra algo que você tem para oferecer. Uma das sensações que eu tenho quando alguém elogia o meu trabalho, quando alguém diz assim, nossa, Que trabalho massa. Nossa, eu gostei do seu trabalho, você faz assim. Uhum. Essa pessoa é doida. E você sabe que seu trabalho é bom. Você por si só já faz o trabalho de se diminuir. Você sabe? Ontem uma pessoa entrou em contato comigo e disse, olha, gostei do teu trabalho. Eu fiz, essa pessoa tá falando comigo? Então vamos trabalhar essa vergonha, né, Juju? Vá na terapia Juju, viu, minha gente? Por último, eu quero fechar com uma lógica de pensamento de quem tem vergonha, que é aquele pensamento de que as pessoas não podem saber o que eu penso, somente pelo fato de acreditar que o que eu penso é inútil. Então vive uma sensação, na verdade, uma tensão constante de autovigilância para que as pessoas não tomem conhecimento sobre como eu penso. E isso é muito grave, precisa ser cuidado. Porque imagine só, um ser humano, todo ser humano tem o seu valor, que se sente limitado, podado, bitolado por acreditar que a sua forma de pensar é insignificante. É muito torturante viver dentro dessa perspectiva de ser no mundo. Agora nós vamos entender como gerenciar a vergonha na nossa vida como um todo. Eu espero poder passar isso para vocês. Um pouco difícil determinar que essa é a como forma. será, né? Não existe uma fórmula como gerenciar nossas emoções, mas existem recursos. Sim. Que podem facilitar esse caminho para uma ressignificação da nossa estrutura mental ou da nossa estrutura emocional. É claro que é sempre importante enfatizar que o processo terapêutico ele é fundamental para que nós possamos ter um espaço nosso de autocuidado, de autocura, para poder termos a liberdade de ressignificar os nossos conteúdos mobilizadores. Mas antes de falar como gerenciar o estado de vergonha dentro da nossa estrutura emocional, eu quero trazer para vocês uma provocação. O que a sua criança interior revela sobre suas dores quando você sente vergonha? É uma reflexão e tanta, né? É uma provocação e tanta, né? Porque muitas vezes a gente só tem em nossa mente o argumento de que temos vergonha. Ou que sou tímido, ou que sou envergonhado. Mas a provocação é justamente para que você se questione a raiz dessa vergonha. E o que a sua criança interior está manifestando e pedindo atenção quando você expressa o estado de vergonha dentro das relações interpessoais.
Porque sem se questionar sobre isso, a gente não consegue ir à frente e avançar para um processo de ressignificação dessa vergonha para um processo de se socializar de maneira saudável. Porque se nós já entendemos que essa vergonha, na maioria das vezes, ela tem uma base em alguns traumas vinculados na infância, de verdade é importante deixar claro que se nós não tratarmos esse trauma, é quase que improvável poder dar um novo sentido a essa sensação de vergonha. Ou então a gente vai estar só fazendo um trabalho de mascarar uma sensação que acaba provocando várias crenças limitantes, várias angústias, desesperos, medos, ansiedades. Pessoas disfuncionais. Disfuncionais no mundo. Pessoas disfuncionais no mundo. A gente vê um monte de coisa acontecendo nesse mundo porque a gente não entende que, na verdade, essas pessoas adultas que estão agindo de forma disfuncionais estão, de verdade, expressando sintomas de uma criança ferida. Não só pela vergonha, né? Não só pela vergonha, mas por inúmeros conflitos existenciais. Sim. Isso aí é importante olhar, né? Não é só importante tratar ou dizer ressignifique ou dizer vá na terapia, é importante olhar. Muitas coisas no mundo hoje estão acontecendo de maneira disfuncional, desrespeitosa, porque é como se tivesse havendo um grande manifesto de crianças interiores cheias de conflitos, que não souberam ressignificar suas dores na fase adulta e que estão expressando suas angústias sem conseguir ter o crivo ou o discernimento de que hoje são adultos e que os conflitos precisam ser tratados na terapia e não expressos para uma sociedade macro. É por isso que cientistas, né, dizem que a adolescência está acabando de uma forma mais tardia, né? Antigamente a adolescência terminava quando se fazia 18 anos. E aí houve um estudo de que até os 24 anos você ainda é adolescente. Ou mais. Ou mais, porque existem pessoas que ultrapassam os 30 anos, mas que permanecem com padrões comportamentais correspondentes à fase de adolescência, porque naquele processo de desenvolvimento e de maturação da sua essência, existência, acabaram não explorando esse desenvolvimento. Então, ok, crescemos. Como é que a gente cuida disso? Cuida disso, como é que a gente gerencia isso? Entendi, então. Porque Gerenciar, eu sou adulta. É uma coisa que tá lá na minha infância, é um negócio que tá aqui dentro, um negócio que... E agora? O que é que eu faço com tudo isso? Então, como é que a gente faz para gerenciar tudo isso emocionalmente depois que a gente se percebe com vergonha na fase adulta? Vai na terapia. Não é só isso. Mas é se apropriar de que hoje você já é um adulto. Por quê? Mais uma vez eu reforço. Quando a gente se carrega muito com esse peso da vergonha, é porque nós estamos carregando os sintomas de dores emocionais de nossa criança interior. Então, o que eu sugiro é, em primeiro lugar, para além de ir na terapia para ressignificar os traumas da infância, começar a internalizar a consciência do nosso adulto e de que hoje, como adulto, nós podemos ouvir e dar voz aos nossos pensamentos, nós podemos dar vez aos nossos sentimentos, porque adultos nós somos capazes de poder dar liberdade ao nosso eu interior. Não é só mais a nossa criança interior, mas o nosso eu interior. E começar a se tratar com carinho e com acolhimento, da maneira como nós queríamos ser tratados na infância.
e que por alguma razão, sem julgamento algum, não fomos, mas como adulto, nós temos capacidade sim de resgatar esse acolhimento e esse autocuidado. Entende, Juju? Sim. Mas não é fácil. Se fosse fácil, eu nem estaria aqui fazendo vídeo pra vocês. É verdade. Né? Porque, parando pra pensar, eu nunca pensei, nunca pensei, que a timidez fosse tão profundo, fosse uma coisa tão profunda. O meu problema começou na escola, com bullying. Eu me identifico com isso. Havia um indivíduo, uma indivídua, no caso, que praticava bullying com quem ela achava que não se encaixava. Eu tinha problemas de aprendizado. Em determinados momentos da escola eu não falava, eu não abria a boca na escola, sabe? Porque eu tinha medo de falar, eu tinha medo de me expressar, tinha medo que soubessem o que eu pensava, eu tinha medo. Se identifica com tudo que eu falei, né, Juju? Mas eu levei isso pra vida inteira. Eu sempre achei que... como é que eu vou colocar? Sempre achei que eu não precisava me localizar. Entende? Tava com aquela sensação de inadequação o tempo todo na escola. Desde sempre. Eu sempre fui a pessoa que tinha um amigo na escola. Eu? Sim. Não. A gente cresceu e expandiu o nosso círculo de amizade. Calma, mas o segundo ano, eu entrei na escola no segundo ano, não foi isso? Eu nem me lembro, Juju, mas eu sei que eu te vi de cara assim que eu entrei na sala de aula. Mas veja, eu lembro quando eu lhe vi. Eu lembro quando eu lhe vi, sabe por quê? Priscila. Eu não lembro o nome dela. É uma colega sua, era amiga de uma amiga minha. Era Priscila e Carol, minhas amigas. Sim. BCP. Tem uma marca de telefone BCP? Era BCP. Aí ela me viu porque ela era amiga de uma amiga minha e ela veio falar comigo. Eu estava sentada no fundo da turma, da sala, saindo de uma outra escola que era muito maior, indo para aquele colégio. Eu não queria sair da escola anterior, porque eu teria que me readaptar de novo. E adaptação para quem tem vergonha? Ai, meu Deus, adaptação para quem tem vergonha é uma coisa muito difícil. Pronto, você falou uma coisa muito séria agora. Quem desenvolve vergonha, né, por tudo que foi dito, né, pelas inabilidades construídas desde a infância, tem uma dificuldade de romper a rotina. Sim. Por quê? Depois que a gente constrói, né, quem tem aquela sensação de vergonha e de inadequação social, porque vergonha corresponde a uma sensação de inadequação social, depois que você constrói uma rotina, que você está bem adaptado, normalmente a pessoa fica rígida àquele esquema e tem sérias dificuldades de romper o padrão de quebra de rotina, porque isso ameaça a sua existência. É como se fosse uma sensação de ameaça à própria existência quando eu preciso me dispor a um vínculo social que eu preciso reconstruir todo um laço de confiança e de credibilidade. Então, realmente, se dispor ao novo, se entregar ou se lançar para uma coisa nova, para quem tem vergonha, é um desafio muito doloroso. Às vezes físico. Físico. Porque assim, a novidade gera ansiedade, a ansiedade dói. Dói, gera tensão, aquela autovigilância que eu falei, dos padrões de pensamento e lógica de pensamento, de muita cobrança. Eu quero concluir com vocês as alternativas de como gerenciar a sensação de vergonha, emocionalmente falando. Então, comece tratando o seu adulto
Como você gostaria que a sua criança fosse tratada? Com carinho, com acolhimento e principalmente se escutando. Porque muitas das nossas questões de conflitos existenciais estão vinculadas à dificuldade que nós temos de nos ouvir. Ou de dar voz à nossa intuição, aos nossos sentimentos. Então é importante se disponibilizar realmente para esse processo de dar valor ao que nós sentimos ou pensamos. Porque tu já parou para pensar, Juju, o quanto é comum a gente dizer assim, eu tô me sentindo triste, mas não é nada não, deixar para lá. Tem outras coisas mais importantes. Não. Chegou a hora da gente dizer assim, eu tô triste, sim. É um sentimento importante para mim hoje e que eu preciso me acolher, sim. Assim como acolher a felicidade, né? Assim como acolher a felicidade, Juju. Então, se eu tô feliz e se eu tô bem, e se eu tô passando por uma coisa muito prazerosa na minha vida, que assim seja e que assim eu acolha. Porque realmente, às vezes a gente passa por uma dor tão forte que a gente fica com medo de ser feliz depois, né? Então, bora ser feliz e vamos acolher quando a gente está triste também. Sim. Né? Geralmente, a dor que carregamos hoje está vinculada à reatuação de traumas herdados na infância. Se você gostou desse vídeo, curte. Se você não gostou, também coloca lá, não gostei, porque isso também é importante para a gente saber se o conteúdo está sendo válido e se o conteúdo está agregando para vocês. Compartilha com as pessoas que você acredita que pode ser beneficiadas com esse conteúdo e se inscreve no canal. Ativa as notificações para que esse conteúdo possa chegar a vocês cada vez que tiver um vídeo novo. E vai na terapia! E vá na terapia. Vá na terapia. Sim. E vá na terapia. Eu já falei, Juju.